Olá! No nosso vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Decreto Regulamentar número 4 de 2022, tão aguardado aí por tantos de vocês, que vem aí então regulamentar todas as alterações da Lei 18 de 2022, que regulamenta então o regime jurídico de entrada, saída e permanência do cidadão estrangeiro aqui em Portugal. Como são muitas as alterações, no vídeo de hoje a gente vai tratar apenas do visto para procura de trabalho em Portugal, né? É o visto que tem muita gente aguardando ansiosamente para poder requerer e hoje nós vamos tratar de toda a documentação que vai ser necessária, todos os requisitos, o que você precisa começar a organizar para quando ele estiver liberado, não é? Porque esse decreto regulamentar ele só entra em vigor daqui a 30 dias, então só no dia 30 de outubro que essas regulamentações vão estar implementadas. Então vocês vão ter aí um mês para frente para conseguir se organizar. Se você quer saber então tudo sobre esse assunto, permaneça nesse vídeo aqui até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não me conhece, está chegando por aqui agora. O meu nome é Ana Beatriz, eu sou advogada no Brasil e em Portugal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o Decreto Regulamentar número 4 de 2022, tão aguardado aí, né, por tantos de vocês. E no vídeo a gente vai tratar apenas sobre o visto para procura de trabalho, tá bom? No próximo vídeo a gente vai tratar de outros assuntos. Por quê? Porque esse decreto regulamentar número 4, bem como a lei 18 de 2022, né, eles vêm trazer muitas novidades para a conhecida lei de estrangeiros, a lei 23 de 2007. Então, nesse vídeo nós vamos tratar especificamente desse assunto e no vídeo da semana que vem nós vamos trazer todos os outros aspectos aí relacionados à lei e a esse decreto regulamentar. Então, aguardem que ainda vai ter muito conteúdo sobre esse assunto. Mas então, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Então, afinal, como vai funcionar o novo visto para procura de trabalho em Portugal? Primeiramente, é importante a gente frisar e relembrar que o visto ele é de estada temporária. Você só vai conseguir requerer uma autorização de residência após cumprir os requisitos e conseguir um trabalho formal, ou seja, um trabalho com um contrato de trabalho formal aqui em Portugal. Se você vem com o visto de trabalho e quer trabalhar como autônomo, esse visto não vai caber para você, tá bom? Não há previsibilidade legal de você conseguir se regularizar através do visto de procura de trabalho como autônomo. Essa possibilidade ela não existe. Então, vamos aqui analisar alguns artigos que vieram ser esclarecidos aí, então, nesse decreto regulamentar número 4 de 2022 sobre o visto para procura de trabalho em Portugal. Primeiro deles que a gente vai conversar agora é o artigo 12A, que vem trazer lá no seu número 4 que o pedido para o visto de procura de trabalho deve ser acompanhado de um comprovativo de meio de subsistência referente a 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal em Portugal vigente. 2022, atualmente nós temos um salário mínimo de 705 euros. Logo, você precisa comprovar 3 vezes esse valor. Qual é o montante, então? 2.115 euros. Ou seja, apesar de o visto temporário para procura de trabalho ter uma duração aí de 120 dias, ou seja, 4 meses, você só precisa comprovar 3 vezes o valor do salário mínimo, ou seja, o correspondente aí a 3 meses de um salário mínimo português, que totaliza então 2.115 euros em conta. Ainda no artigo 12A, agora no número 5, ele vem trazendo a previsibilidade aí de quando a pessoa que vai dar entrada no visto temporário para a procura de trabalho em Portugal apresentar então um termo de responsabilidade, ou seja, a nossa famosa carta convite, a pessoa que está subscrevendo essa carta, ou seja, o cidadão português, né, ou o estrangeiro que resida regularmente, né, esteja legal no país e que vai te dar lá a cartinha dizendo que tem condições de te receber e de te manter aqui em Portugal, essa pessoa que subscreveu o termo terá que comprovar
o meio de subsistência relativo, então, né, a 3 vezes o valor do salário mínimo vigente, então, como a gente já viu aí, o valor de 2.115 euros. Contudo, temos aí uma previsibilidade no número 6, apenas aí para os cidadãos de países de língua portuguesa, em que o acordo esteja vigente com Portugal, que é o que acontece hoje no Brasil, né? O Brasil tem o acordo firmado, né? Esse acordo CPLP. Então, para vocês brasileiros, atenção, que esse meio de subsistência, então, ele não será exigido. Isso está bem claro aqui no número 6, eu vou até ler na íntegra para vocês, não é? É dispensado da prova de meio de subsistência o requerente de visto de um estado em que esteja em vigor o acordo CPLP, bem como requerentes de outros estados que as condições especiais daquele acordo sejam estendidas por acordo internacional, desde que apresentem um termo de responsabilidade nos termos do número 2 ou 3 do presente artigo, ou seja, contanto que você apresente aí um termo de responsabilidade, da mesma forma vai ter que apresentar uma carta convite, cidadãos aí onde vige o acordo CPLP, né, a gente tem essa benesse aí, né, de não precisar comprovar efetivamente esse valor, desde que tenha alguém responsável por ele. Partimos então para a análise do artigo 23C, que vem trazer então sobre o pedido do visto, né, para a procura de trabalho em Portugal. O pedido ele deve vir acompanhado de alguns documentos específicos, dentre eles uma declaração com a indicação das condições de estada prevista. O que isso quer dizer, Ana? Bom, isso quer dizer que você vai ter que fazer uma declaração informando, né, ali ao órgão consular como você vai se alimentar, residir, se manter de uma maneira geral em Portugal. Certamente que essas informações devem ser fidedignas, ou seja, verdadeiras. Um outro requisito, então, agora previsto na linha B desse mesmo artigo 23C, vem trazer, então, comprovativo de uma manifestação de interesse que vai ser realizada no site do IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui em Portugal. É um órgão que pertence ao Estado português, não é? E que vai fazer, então, aí o link entre as vagas existentes e você. Essa manifestação de interesse que trata aqui esse artigo, gente, não é a mesma manifestação de interesse, tá? Para quem quer se regularizar em Portugal, enfim, né? Lá do artigo 88 e 89 da Lei 23 de 2007. Na verdade, é uma manifestação de interesse na busca de um trabalho. É como se estivesse informando lá no site do IEFP, assim, olha, eu sou a Ana, eu tenho tantos anos de idade, eu tenho a formação profissional XYZ, tenho experiência nisso, nisso e nisso, tá? Então, é a partir dessa manifestação de interesse na busca de trabalho, realizada nesse próprio site do IEFP, que vai ser um documento, então, exigido para a concessão desse visto. Dessa forma, o governo acaba por te dar aí uma mão, né, nesse processo. Por quê? Ele vai linkar o seu perfil profissional com o perfil de necessidade das empresas em Portugal. Então, ele vai sinalizar, olha, Ana, tem a vaga que X que essa empresa está procurando e você tem os requisitos necessários a cobrir aí essa oferta de emprego. Então, ele vai pegar e vai te encaminhar para essa entrevista de emprego, não é? Então, vai facilitar esse processo. Você não vai chegar aqui e vai ficar perdido, né, à procura de trabalho, sem saber como fazer, sem saber aonde procurar, aonde ir, não é? Então, o governo português, ele já está te dando aí esse subsídio, não é? Nessa grande vantagem de ter um órgão específico em linkar o seu perfil profissional com as vagas existentes no mercado de trabalho, tá? Então, para concessão desse visto, obrigatoriamente, você vai ter que ter feito essa manifestação de interesse profissional no site do IEFP. Ainda no artigo 23C, agora no número 2, não é? O posto consular, ao emitir o seu visto de procura de trabalho, né, esse visto temporário, ele vai comunicar automaticamente ao CEF essa concessão do visto. Lembrando que a gente vai conversar aí num próximo vídeo sobre os benefícios, né, da CPLP, que
esses vistos concedidos para cidadãos de países de língua portuguesa, a emissão dos vistos agora serão liminarmente concedidos, tá? Então aí já tem um benefício também para quem é CPLP, mas isso vai ficar para a gente conversar num outro momento mais detalhadamente. Bem, esses então foram os documentos específicos que a Lei 18 de 2022 e esse decreto regulamentar número 4 trouxe para o visto de trabalho. Obviamente que terão outros documentos aí a serem instruídos, né? São documentos padrão aí para requerer vistos, não é? Então a gente precisa aí do documento de viagem válido, ou seja, um passaporte válido. A gente vai precisar aí preencher um requerimento lá no site da VFS Global, quando a gente for requerer um visto, por exemplo, no Brasil, não é? Ou no órgão consular aí do seu país de residência. Também vamos precisar emitir aí o certificado criminal. Isso porque, se você tiver sido condenado por um crime punível em Portugal a uma sentença privativa de liberdade com um prazo superior a 1 ano, isso é um requisito para negativa do visto. Então, você não vai conseguir requerer. Por isso, a importância aí desses certificados criminais de todos os países que você residiu. Lembrando que o certificado português, né, criminal, é retirado oficiosamente pelo próprio consulado. Para requerer também o visto, você não pode ter aí um afastamento, né, vigente aí do espaço Schengen. Então, se, por exemplo, você entrou aqui irregular e foi mandado de volta aí para o seu país de origem, não é? Você não teve o seu carimbo de entrada, você fica com uma restrição por um determinado período. Nesse período de restrição, obviamente, você não vai poder requerer o seu visto. E, além disso, né, na própria lei número 18 de 2022, também exige que você tenha uma passagem de volta comprada. Normalmente também pedem aí fotos 3x4, enfim, outros documentos que são praxe, né, na emissão de vistos. Além disso, a gente não pode esquecer o quê? Das taxas consulares, não é? Hoje, uma taxa de um visto de curta duração está custando no Brasil R$ 534,67. E além disso, né, custos com honorários advocatícios, caso você venha requerer esse visto por intermédio de um advogado, né, que a gente sempre recomenda que seja feito dessa forma, uma vez, né, que ele é o profissional habilitado aí para estar fazendo esse serviço para vocês, tá bom? Então, cuidado aí com as procuradorias ilícitas, cuidado aí com os blogueiros, não é? Que ficam aí oferecendo esses serviços, porque esses serviços, né, quando prestados, eles devem ser feitos por profissional advogado habilitado. Agora vamos tratar sobre a prorrogação do prazo. A gente já viu, né, tanto aqui no canal do YouTube, no nosso vídeo, quando a gente comentou, quando saiu a lei, bem como lá nas redes sociais, a gente já vem conversando que o visto para procura de trabalho em Portugal, ele é um visto temporário, ele não vai te dar autorização de residência imediata, só após você cumprir os requisitos, que a gente já vai entrar nesses requisitos daqui a pouquinho. Contudo, ele pode ser prorrogado por mais 60 dias, totalizando aí o prazo de 180 dias ao final. Mas quando é que eu vou poder requerer essa prorrogação? Então, eu fiquei 120 dias em Portugal, que é o período, né, previsto para esse visto de procura de trabalho, né, esse visto temporário de procura de trabalho em Portugal, e eu não consegui emprego. Não consegui de jeito nenhum, nem o IFP achou uma vaga para mim. Quais são os requisitos que eu vou precisar comprovar para solicitar, então, essa prorrogação por mais 60 dias para eu continuar procurando trabalho aqui e não precisar voltar de imediato para o meu país de origem? Bom, isso você vai encontrar lá no artigo 49A desse regulamento, que dispõe que essa prorrogação desse visto temporário para busca de trabalho, ele deve ser instruído juntamente com a sua inscrição no IFP, lá no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que você já tem que ter dado entrada lá para requerer o visto, e uma declaração de que você continua mantendo aí os requisitos de entrada exigidos lá na emissão do visto, que a gente já viu aqui nesse vídeo, e levado em consideração as condições e as razões aí que vêm justificar esse requerimento. Lembrando aqui, obviamente, que se foi você quem deu causa a não conseguir uma vaga de emprego, você não vai conseguir essa prorrogação. O que eu quero dizer com você deu causa a não conseguir uma vaga de emprego?
Digamos que o IFP seleciona lá 3, 4 empresas para você que se encaixavam no seu perfil, estavam precisando aí de profissionais na área X e essas 4 empresas, né, precisavam de uma pessoa com a sua formação, com as suas habilidades. A UFP foi lá, agendou 4 entrevistas de emprego para você, tá? E nenhuma das 4 você compareceu. Ou você faltou em 2 e chegou atrasado em outras 2 e no fim você não conseguiu a vaga. A culpa foi do empregador? Não, não é? Foi você quem não cumpriu com as regras, por exemplo, da entrevista de emprego. Ou o IFP te mandou uma orientação para você comparecer em determinado local ou levar tal documento e você então não deu importância, não correu atrás do solicitado, não compareceu quando deveria comparecer. Ou seja, você não foi contratado, muito provavelmente, porque você não se esforçou e não cumpriu com os requisitos determinados, não é? Então, a culpa de não ter conseguido a vaga não foi do Estado português, não foi da empresa, mas foi exclusivamente sua, não é? Como que você vai querer uma prorrogação se você nem ao menos se esforçou, né? Quando você teve a oportunidade. Então, gente, se você vem aqui para a busca de trabalho com esse visto, tenha em mente que pode ser que o primeiro emprego que você consiga não seja o emprego que você desejava, não é? Mas pode ser a porta de entrada, né, para uma experiência profissional no país e para depois você ir evoluindo, né? E com a autorização de residência em mãos e procurar um outro trabalho, de repente que lhe pague melhor ou que te dê condições melhores, tá bom? Mas não perca a oportunidade, né, dessa abertura dessas portas que Portugal está dando para vocês. E aí, finalmente, digamos que você recebeu aí uma proposta de trabalho, você fechou contrato, conseguiu um emprego ali dentro do prazo ali do visto para procura de trabalho. Como que você vai conquistar então a sua tão sonhada AR, a sua autorização de residência? Você vai ter que comprovar com um instrumento do seu contrato de trabalho formal, celebrado aqui nos termos da lei portuguesa, bem como vai ter que apresentar ali ao órgão, né, o CEF, as informações necessárias para inscrição tanto na administração fiscal quanto na segurança social. Nossa, muito assunto, né? Apesar do tempo curto, a gente conseguiu pincelar as principais informações aí sobre o visto temporário para procura de trabalho em Portugal, tá bom? Num próximo vídeo, então, a gente dá continuidade aí à análise das outras concessões de visto, autorização de residência, questão de trabalho para estudante, visto de nômade digital. Então, aguardem que no próximo vídeo a gente ainda vai conversar muito sobre essa nova lei e sobre o regulamento número 4 de 2022, publicado no último dia 30 de setembro. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você ainda está com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Peço também que, se você tenha gostado aí do conteúdo, deixe o seu like, compartilha com outras pessoas que querem saber sobre esse assunto. Siga aqui o canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Toda semana tem conteúdo por aqui e nas redes sociais também. Nos vemos aí em breve. Até logo!